Bom dia, pessoal. Vamos dar só uns minutinhos, né, para a galera ir entrando aí a gente já começa o nosso webinar aí em 2 minutinhos, tá? Bom, pessoal, já é 8h32, então aí em benefício do tempo de todo mundo, acho que a gente já pode começar o nosso webinar, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cíntia Silva, eu faço parte da equipe de investimentos aqui da Singenta Prev. Primeiramente, em nome de toda a nossa equipe, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? E para iniciar esse webinar de hoje, eu queria fazer uma pergunta bem simples, gente. Quais são os seus objetivos financeiros? E vocês podem comentar aí no chat com a gente, tá? Aqui na Singenta Prev, nós acreditamos que a base, né, para uma boa educação financeira é iniciar por um planejamento financeiro, né? De que forma? Construindo um orçamento e fazendo o acompanhamento do mesmo, né, durante o ano. E vocês, já fizeram aí o de vocês, esse planejamento, esse orçamento para o ano de 2023? Comenta aí para a gente também, né, pelo menos a gente vai sabendo aí, como é que está a vida financeira da galera. E outra coisa que eu gostaria de pedir, se vocês puderem também, falar de onde, né, vocês estão assistindo aí o nosso webinar, de que unidade vocês são, seria muito legal também. Pode comentar no chat para a gente, tá? Gente, e eu falei do orçamento, né? E somente dessa forma é possível a gente ter um equilíbrio entre as nossas finanças, né? Entre as nossas receitas e as nossas despesas. Gente, é sempre bom lembrar também, não é despesa e receita, e sim receita e despesa, porque primeiro a gente tem que ganhar e depois a gente gastar, né? Dessa forma, gente, a gente pode ter uma tranquilidade, ter uma oportunidade de ser um poupador e, ao mesmo tempo, a gente realizar sonhos e objetivos, sejam eles de curto, longo ou médio prazo, né? E para nos ajudar hoje melhor nesse entendimento, a gente vai ter aqui uma grande oportunidade nessa jornada que a gente começou em 2022, que é o Programa de Educação Financeira para Cultivar. Ele é um pilar, ele faz parte do pilar financeiro do programa Eu Me Cuido Mais, né, em parceria aqui com a Singenta Prev. E hoje a gente vai ter os nossos especialistas da Super Rico e nossos parceiros também nesse projeto. E eu gostaria que todos ficassem ligados, que ao longo do nosso webinar a gente vai ter, assim, algumas novidades que pode dar uma ajudinha aí para a galera que está precisando a organizar, né, a situação financeira. E dessa forma, eu termino aqui a minha introdução e eu vou passar a palavra para a Paula Basso e para o André Esteves, que vão ser as pessoas que vão conduzir esse painel. Eu desejo a todos um ótimo webinar e podem mandar as perguntas de vocês aí pelo nosso chat. Gente, bom webinar para vocês e obrigada. Bom dia, Paula, por pessoal. favor. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. No ano passado nos encontramos para falar de comportamento financeiro, né? Hoje a gente vai para essa parte mais prática, essa parte da organização mesmo das finanças. E a gente traz junto aqui uma novidade, o Esteves vai apresentar para vocês uma plataforma que vocês vão ter direito a acessar, inclusive, eventualmente com acesso a planejador financeiro. O tema da nossa conversa hoje é essa organização financeira para que vocês consigam desenhar os objetivos para 2023. Já vi ali que Marco está 100% planejado,
Estou vendo aqui pessoal de vários lugares do Brasil, né? Não só São Paulo, tem aqui Santa Catarina, Mato Grosso, enfim, estou vendo que tem Londrina, Paraná também, né? Então, tem bastante gente aí espalhada. Vamos fazer dessa conversa uma conversa bastante resolutiva. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para usar ou o Q&A ou aqui o chat, que eu vou respondendo na medida em que eu vou conversando com vocês, tá? Então, vamos começar falando dessa organização financeira, por que essa organização financeira é importante e por que desenhar esses objetivos também para o ano de 2023 é interessante. Para a gente começar, eu vou retomar a curva de vitalidade financeira, que foi um assunto que eu terminei conversando com vocês lá no comportamento financeiro. O que é a curva de vitalidade financeira? Nós temos aí, durante a nossa vida inteira, um consumo de dinheiro, né? Até antes de nascer, a gente já está gastando dinheiro com os nossos pais e depois, às vezes, até de falecer, a gente também gera algum tipo de custo. Então, durante todo o nosso ciclo de vida, a gente precisa de recursos financeiros. A grande questão é que nós produzimos renda durante um determinado período. Então, a gente tem lá o primeiro terço da vida que geralmente a gente depende de alguém. Temos o nosso segundo terço de vida que geralmente nós somos produtores financeiros. E o nosso terceiro terço que, em geral, deveríamos, ou muitas pessoas acabam se organizando para que inicie o processo de desacumulação. Então, durante a minha vida produtiva, eu construo um patrimônio, eu conquisto, realizo objetivos financeiros, seja esse objetivo, pode ser uma coisa mais simples, como começar a organizar as finanças, uma coisa um pouquinho mais desafiadora, como eliminar as dívidas para eu poder começar a ter uma estabilidade financeira, pode ser montar reserva, pode ser realizar viagens, construir uma casa, pagar o MBA dos meus filhos, enfim, os objetivos eles são múltiplos, mas a nossa capacidade de gerar renda, ela é limitada. O grande desafio está em a gente fazer convergir o quanto precisamos de dinheiro com essa expectativa de vida que temos e o quanto somos capazes de produzir. Então, essa convergência, quando a gente fala em construir uma vida com vitalidade financeira, a gente está falando justamente de conseguir fazer ciclo da renda e ciclo da vida convergir, tá? E aí, pessoal, a gente tem um risco que tem crescido significativamente. Hoje, nós temos, a cada 100 brasileiros, somente 11 poupam para a aposentadoria. E desses 11, somente 1% se torna financeiramente independente. Só que, olha só, muitas pessoas acabam depositando sobre os seus filhos a expectativa de que seus filhos vão lhe ajudar financeiramente. E socialmente a gente está vivendo uma grande revolução, muitas pessoas nem filhos mais têm. Então, contar só com o INSS não parece suficiente para construir essa vitalidade financeira. E a gente tem aqui um risco de longevidade crescente. O que é esse risco de longevidade? Em 1950, nós tínhamos 5% da população com mais de 60 anos, com 60 ou mais, né, anos. Em 2100, 40% da população brasileira, ou seja, cerca de 73 milhões de brasileiros, vão ter mais de 60 anos. Claro que a dinâmica de vida tem mudado, as pessoas, a gente até coloca provocativamente, né, a imagem de uma pessoa com 80 anos aqui de bengala, e a gente sabe que isso já não é mais assim. A gente sabe que as pessoas com 80 anos, hoje em dia, elas já estão, inclusive, se mantêm ativas profissionalmente, socialmente, às vezes mudam de carreira, mas é muito importante observar esse risco de longevidade. Se eu não construo um patrimônio suficiente para eu viver bem a vida toda, quem que vai me sustentar? Com que dignidade eu vou viver? Então, esse olhar para os nossos cuidados financeiros é extremamente significativo. Deixa eu ver aqui que tem algum chat, deixa eu só ver se é só um comentário ou se são perguntas. Aí, legal. Tem perguntas sobre financiamento. Eu vou puxar essa pergunta um pouquinho mais para frente, quando eu falar de crédito, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Quando a gente está falando, então, sobre esse tema da curva de vitalidade financeira e desse risco de longevidade, a gente tem um agravante quando o público é feminino. Mulheres tendem a viver 7 anos a mais do que os homens. Historicamente, mulheres tendem, inclusive, a receber uma remuneração inferior por questões históricas que vêm sendo corrigidas ao longo do tempo, mas ainda leva tempo até ter essa igualdade salarial, então a gente vive mais.
ganha um pouco menos que pessoas na mesma função que nós desempenhamos. Já somos responsáveis, e aí estou puxando aqui somos no sentido de mulheres, né? Pelo sustento de 40% dos lares brasileiros. E muitas vezes temos tabus em falar sobre dinheiro. Por quê? Porque, historicamente, até a década de 60, a mulher não podia sequer ter CPF, então não podia nem abrir uma conta bancária. Se não pode abrir uma conta bancária, esse não era nenhum tema de discussão entre os grupos. Isso vem mudando também gradativamente, mas fica aqui um convite para que vocês incluam as mulheres da vida de vocês para conversar sobre dinheiro. E conversar sobre dinheiro não é só, gente, conversar sobre quanto você ganha e como você gasta. É conversar sobre objetivos, sobre como você está se preparando para um terceiro momento de vida, tá? Então, fica esse convite. Eu vou agora fazer uma simulação, deixa eu mudar aqui de tela, de toda forma, para a gente fazer essa curva de vitalidade financeira. Só um minutinho que o meu... Opa! Acho que vocês não estão vendo minha tela da Super Rico, né? Deixa eu puxar aqui para o ladinho. Vocês enxergam minha tela agora, gente? Se alguém puder me dar um oi aí no chat. Ótimo, obrigada. Então, nessa simulação aqui, eu quero convidar vocês a fazerem junto comigo. Eu vou supor aqui que uma pessoa tenha 40 anos e que essa pessoa está se organizando para viver com R$ 2.500 na aposentadoria. Essa pessoa vai se aposentar aí aos 65 anos e vamos supor que ela tem uma expectativa de vida de 95 anos, tá? Quando a gente faz essa simulação aqui, a gente vai ver, deixa eu abrir isso aqui totalmente, estou com um zoom na minha frente. Deixa eu abrir essa tela totalmente, que daí fica mais... O que essa simulação nos mostra? Isso aqui está no site da página principal da Super Rico, tá, gente? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Que essa pessoa aqui, que começa a acumular os 40, ela precisa guardar cerca de R$460 mil para que durante os próximos 30 anos, dos 65 aos 95, ela desacumule R$ 2.500 todos os meses. Ela use R$ 2.500 todos os meses. Para que isso aconteça, ela precisaria guardar R$ 756 todos os meses, tá? Mas vamos supor aqui, eu estou falando de um objetivo que é o objetivo primário, que é a construção do bem-estar financeiro ao longo de toda a vida. Aqui, se vocês quiserem fazer as simulações, tem vários objetivos intermediários que ficam aqui como sugestão. Então, pode ser tirar um sabático, pode ser comprar uma casa, fazer uma viagem, tá? Eu vou falar só hoje de viver de renda, que seria um pilar de organização, de objetivo financeiro. Quando eu penso, Paula, tudo bem, R$ 2.500, mas eu já tenho guardado ali R$ 10.000. E eu quero, ao invés de R$ 750 por mês, eu não consigo nesse momento poupar R$ 760 por mês, mas eu consigo 400. Então, eu posso fazer essa simulação e ver como que isso vai impactar na minha vitalidade financeira. E aqui é que está aquele gráfico que a gente mostrou para vocês um pouquinho antes. Eu tenho um valor em azul clarinhos, meio acinzentado aqui, que é o valor que eu teria necessidade de guardar. E dentro desses parâmetros, se eu começo a guardar R$ 400 por mês e eu já inicio com 10 mil, eu vou conseguir guardar 278, eu vou ter um gap aqui. Eu vou ter uma diferença entre aquilo que eu deveria ter, ou aquilo que eu preciso ter para viver com essa renda durante toda a minha vida, e aquilo que, de fato, eu conseguirei guardar se eu seguir guardando essa quantidade de dinheiro. Importante aqui entender alguns pontos, gente. Nós estamos trabalhando aqui nesse cenário com um perfil conservador. Quando a gente for mostrar para vocês a plataforma, vocês vão poder adaptar o perfil de vocês ao perfil de investidor que vocês têm. É importante começar antes com aquilo que é possível, mesmo que você veja que ainda não dá para guardar tudo aquilo que você precisa, porque ao longo da nossa carreira nós vamos evoluindo profissionalmente, então, num primeiro momento, talvez a gente não consiga guardar tudo aquilo que seria o ideal, mas a gente já consegue começar a usar o dinheiro a nosso favor para fazer essa construção de objetivos financeiros. E aqui eu estou falando de R$ 2.500, que talvez não seja aquilo que represente o seu custo de vida e aquilo que você deseja como organização financeira para a sua longevidade, né? R$ 2.500 a gente usa a título de exemplo porque foi a média dos benefícios pagos pelo INSS no último ano.
Então, para que vocês vejam que muitas vezes, apesar das contribuições financeiras que a gente faz ao INSS, ele não será suficiente para as nossas ambições financeiras. Por isso a importância do olhar para as nossas finanças e conseguir fazer um equilíbrio financeiro, uma organização financeira para você atingir os objetivos que são importantes para a sua vida, que trazem significado para a sua vida. E outra coisa importante, o INSS, ele acaba fazendo um pagamento durante a sua vida toda. Então, de uma certa forma, é como se você tivesse uma economia aí de um valor aí equivalente aqui nesse exemplo de 460 mil. Então, não vamos demonizar o INSS, só que precisamos entender que muitas vezes ele não vai ser suficiente, tá? Voltando então aqui para a curva de vitalidade financeira, nós vamos falar daqui a pouco sobre a ferramenta em si. Se vocês acessarem esse QR Code, depois no final também posso deixar, vocês vão ver que vai levar para a página de abertura de uma conta da plataforma, que é uma plataforma que a Syngenta está disponibilizando para vocês. É uma plataforma que tem educação, que tem ferramentas de planejamento financeiro, tem conversas com especialistas. Então, aqui é uma ferramenta que a Syngenta Prev está trazendo para melhorar a experiência de vocês no pilar financeiro como parte de um todo do bem-estar financeiro, do bem-estar da saúde integrativa, né? Então, o pilar financeiro entra como mais um componente importante para essa construção sólida do nosso bem-estar de uma forma geral, tá? O Luiz está perguntando aqui se nós vamos enviar link da Super Ricos, tem alguma senha. Não tem problema, Luiz. Na verdade, vocês têm uma forma de fazer um acesso à conta. Nós vamos mostrar daqui a pouco, o Esteves vai conectar com a gente, vai mostrar como que se faz essa abertura de conta. E lá dentro, vocês vão criar uma conta que vai ser personalizada, vocês vão ter informações que são de vocês, e login e senha vai ser específico de vocês, tá bom? Vamos em frente, então. Como que a gente faz? E essa é a grande pergunta. Pô, Paula, como que eu faço para corrigir esse gap? Para isso existem as ferramentas do planejamento financeiro. Quando a gente fala de uma jornada de vida rica, a gente não está falando de uma jornada de vida rica somente em quantidade de dinheiro, mas rica de coisas que são importantes para nós. Porque para algumas pessoas, uma vida de R$ 2.500 é mais que suficiente. Para outras pessoas, uma vida de R$ 10.000 ainda falta dinheiro. Então, é importante que a gente entenda qual é a nossa experiência, tá? Conversa com o especialista da Prev, depois eu vou pedir para que a Patrícia ou o Osley, eles compartilhem conosco quem é a pessoa que vai ser o contato para a Syngenta Prev, tá? O que temos aqui do ponto de vista de uma jornada de vida rica? São os pilares do planejamento financeiro. Geralmente a gente olha para o planejamento financeiro e pensa que é controlar gastos, cortar gastos, o quanto que entra, quanto que sai, e investir. Mas, na verdade, um planejamento financeiro, ele tem vários momentos, várias etapas, depende de qual é o momento de vida que a pessoa está, mas existe um olhar para quanto nós temos como patrimônio, que cuidados nós temos que ter de um ponto de vista de imposto de renda, qual é a gestão de risco que nós temos que fazer. Nós temos dependentes, não temos dependentes, precisamos proteger esses dependentes, nós temos bens, como que vamos proteger os nossos bens? Alguém da nossa família é profissional autônomo, como a gente protege renda? Então, existe a proteção de vida, de renda, de patrimônio. Temos num momento da vida em que nós precisamos repensar como vamos distribuir aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida. Então, existe o planejamento sucessório, que não precisa ser pensado somente na terceira fase de vida, né? Nós podemos pensar durante a vida toda, mas aqui é para mostrar a riqueza do que é um planejamento financeiro, que muitas vezes acaba sendo enviesado somente para cortar gastos, e não é bem assim. Hoje nós vamos falar do orçamento doméstico, que é um dos primeiros pilares, sim, é esse olhar para a organização financeira, mas é importante entender que quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente tem aí uma jornada muito maior do que só cortar gastos, tá, gente? Quando a gente fala em orçamento financeiro, o que a gente precisa levar em consideração aqui? O orçamento, ele é uma ferramenta que é como se fosse um mapa. Nós pegamos um período de tempo, geralmente aí 12 meses, e observamos quais são as receitas que nós temos e quais são as despesas. Receitas são as entradas de dinheiro. E por que a gente fala receitas no plural? Porque pode ser que a nossa fonte de renda não seja somente o nosso salário. Pode ser que eu tenha aí uma fonte de renda proveniente de um aluguel, que eu já tenha acumulado um patrimônio e eu tenha aí dividendos, proventos, que eu receba
de investimentos, mas às vezes nós temos bônus que nós recebemos, as nossas férias, e nós colocamos nesse mapa dos 12 meses. E as despesas também fazemos isso. Quais são as despesas que eu tenho? Eu não preciso me surpreender, por exemplo, com as despesas de novembro, dezembro e janeiro, em que eu tenho rematrícula de escola de filhos, pagamento de taxas de entidades de classe, pagamento de PVA, IPTU. Não podemos trabalhar com a sensação de que, puxa vida, é muito pesado os meses de dezembro e janeiro, porque são contas que são previstas, né? Então, a gente pode entender quais são as contas que nós temos nesse período e, olhando esse mapa dos 12 meses, fazer uma média mensal. Poxa, se eu sei que dezembro, janeiro e fevereiro são mais pesados, quanto eles representam? Se eu somar tudo isso, todas as minhas despesas do ano, incluindo as viagens de lazer que eu gostaria de fazer, esses objetivos financeiros que eu quero atingir, e eu dividir isso por 12, qual seria a média do meu custo de vida? Porque às vezes você vai achar que o seu gasto está ali, sei lá, hipoteticamente em 6, 7 mil reais, e na verdade a sua média é 9, por conta dessa sazonalidade. E você precisa ir provisionando e guardando o valor dessa diferença que você não sente no mês a mês, para que quando chegar essa despesa adicional, você esteja preparado, né? Então, uma vez que eu olho para esse orçamento, depois eu faço o acompanhamento numa outra ferramenta chamada fluxo de caixa, que é justamente esse acompanhamento que muito provavelmente o Marco falava para a gente, que ele está 100% aí planejado, que é esse acompanhamento do quanto que eu estou gastando esse mês, quanto que eu consegui investir esse mês, quanto que eu estou reservando proativamente para reservar para os meus objetivos futuros. Então, quando a gente pensa em orçamento e fluxo de caixa, esse olhar para as fontes de renda é o primeiro passo, como bem falou aí na nossa introdução, né? A gente tem, muitas pessoas se apegam ao salário como a nossa principal fonte de renda, mas ao longo da vida nós podemos construir múltiplas fontes de renda. E aí é um primeiro questionamento que eu quero deixar para vocês. Como é que vocês estão se organizando deste ponto de vista? Vocês estão construindo múltiplas fontes de renda? Vocês têm, de repente, investido de tempos em tempos para conseguir construir uma renda proveniente, por exemplo, de pagamentos de dividendos? Vocês têm contribuído para a previdência privada de forma a construir uma renda para a aposentadoria além da renda do INSS? Algumas pessoas, eu tenho aqui um vizinho que ele é músico, ele tem o dom de escrever e ele ganha renda proveniente dos direitos autorais. Então, mesmo que essa não seja a ocupação principal dele, ele tem ali uma renda que vai ser vitalícia. Será que alguém da sua família tem esse dom? Então, aqui é um convite a olhar para a nossa fonte de renda de uma forma mais ampla do que só o nosso salário. Ao longo da nossa vida, nós podemos estruturar múltiplas fontes de renda. Daqui a pouco eu tenho um imóvel que eu faço o aluguel desses imóveis, ou simplesmente pego meus investimentos, empresto, né, a título de construção de patrimônio mesmo, faço um empréstimo para um banco, para uma empresa e recebo em remuneração os juros. Então, aqui fica um olhar dessa construção de múltiplas fontes de renda, né? Se de um lado eu olho para a minha construção de renda, por outro eu preciso olhar para as minhas despesas. Nós gostamos de trazer aqui a pesquisa do Orçamento Familiar Brasileiro, que é uma pesquisa do IBGE, onde mostra que uma família que está bem estruturada financeiramente costuma se distribuir a sua renda da seguinte forma: 50% da renda para despesas essenciais, 30% despesas sociais e 20% projetos de vida. O que são consideradas despesas essenciais? Tudo aquilo que é necessário para manter a minha dignidade de vida. Então, alimentação, transporte, saúde, habitação, educação, vestuário, tudo aquilo que faz parte da construção da minha vida. O que são as despesas sociais? Aquilo que tem mais a ver com o lazer. Então, quando eu estou falando aqui de vestuário, eu estou falando do vestuário de dia a dia. Se eu sou uma pessoa ligada à moda e gosto de gastar um pouquinho mais com roupa, uma parte dessas despesas de vestuário não são consideradas essenciais, elas já são uma despesa que tem mais a ver com as despesas sociais. Alimentação, aquele happy hour que a gente vai com os nossos amigos, as viagens que a gente faz, as doações que a gente faz, tudo aquilo que tem a ver também com o lazer está aqui dentro dessas despesas sociais. E projetos de vida, a gente está falando, então, do financiamento, da construção do nosso patrimônio, da nossa construção de reserva de emergência. Obviamente, gente, que esse 50, 30, 20 é um termômetro inicial
para quem ainda não sabe muito bem por onde começar. Com o tempo, você vai entendendo aspectos que são característicos do seu orçamento doméstico, que tem a ver com o seu momento de vida e que faça sentido para a sua família. E também temos momentos de vida, né? De repente eu estou aqui estou numa fase de vida que eu tenho 3 filhos pequenos, estou pagando um monte de escola, daqui a pouco eu não consigo carregar tanto em despesas sociais, e minhas despesas sociais, elas ficam ali em 65%, minhas despesas sociais ficam em 15%, e os meus projetos de vida eu consigo manter. De repente, eu estou num momento em que eu estou solteiro, eu não tenho dependentes, nem filhos, nem meus pais eu preciso ajudar, eu consigo direcionar mais recursos para acelerar a construção do meu projeto de vida. Mas o orçamento, esse olhar para as nossas despesas, ela nos dá algumas informações valiosas. Primeiro, qual é o meu custo de vida? Então, eu consigo olhar e dimensionar, usar esse dimensionamento do custo de vida para entender quanto eu quero projetar lá para aquela longevidade. Poxa, se hoje eu tenho um custo de vida em torno aí de, sei lá, 5 mil reais, eu entendo que, de repente, eu não vou ter mais filhos, quer dizer, vou ter filhos, né? Mas eu não vou mais precisar pagar, ajudar os meus filhos, mas eu vou ter um gasto, uma elevação com o gasto da minha saúde. Ou, de repente, eu vou querer, no momento em que eu estiver desacumulando, eu vou querer realizar o meu grande sonho, que é ter uma cafeteria, viajar o mundo batendo fotos. Quanto eu preciso ter a mais para dimensionar e fazer essa projeção de objetivos de vida? Então, esse custo de vida, esse olhar para os nossos gastos nos ajuda a dimensionar. Um segundo ponto, aqui é muito importante perceber que a gente não está abrindo mão de qualidade de vida hoje. Veja só que a gente deixa uma parte importante para o nosso lazer, mas a gente também não abre mão de construir nossa vida. A grande questão aqui é trazer para a proporção. Se eu tenho hoje uma renda X, proporcionalmente, uma parte eu vou direcionar para os meus objetivos financeiros. Uma outra parte eu vou direcionar para a construção daquilo que é a minha vida acontecendo, e a outra, o lazer mesmo, não abrir mão dos meus prazeres, né? Quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente não está falando em fazer sacrifícios. É claro, gente, que se está passando por um processo de endividamento, o endividamento é resultado de escolhas passadas. Então, vai exigir situações de correção e talvez abrir mão de alguma questão momentânea para corrigir a rota, para levar para aquele que é o objetivo maior, que é ter qualidade de vida a vida toda, né? Outra informação que essa organização financeira nos traz, qual é a inflação da minha família? Nós temos uma inflação oficial medida pelo governo, que é chamado IPCA. Então, aqui, quando a gente ouve no jornal, a inflação deste mês ficou em tantos por cento, o acumulado do ano foi em 7% do ano, a gente está observando a inflação do país. A inflação do país leva em conta uma cesta de consumo que, de repente, não é a minha. Quando eu olho para as minhas despesas e eu acompanho ano a ano como elas vão evoluindo, eu vou entendendo se eu estou gastando mais do que a inflação do meu país, ou às vezes eu estou até gastando menos e eu consigo usar investimentos atrelados à inflação para alavancar a construção do meu patrimônio, tá? Então, temos aqui algumas informações significativas que o orçamento pode nos trazer. Como controlar esse orçamento? Existem várias formas. Tem pessoas que são mais apegadas a papel, tem pessoas que são mais apegadas a planilhas e tem pessoas que gostam da facilidade do aplicativo. Nós vamos trazer aqui para vocês daqui a pouco uma ferramenta dentro dessa plataforma que a Syngenta Prev está organizando para vocês, que tem o controle de gastos e logo mais o Esteves mostra para vocês, tá? Então, dentro do aplicativo ou da plataforma que quando vocês criarem a conta, vocês vão conseguir fazer esse controle também de gastos, o que vai ajudar a dimensionar. Se nós não temos um orçamento bem equilibrado, chances são muito grandes da gente entrar num processo de endividamento. Hoje nós temos 80% das pessoas do nosso país com algum tipo de dívida. Nem todas as dívidas são exatamente ruins, tem algumas que vão construir patrimônio, porém, 80% das pessoas têm algum tipo de dívida, e isso é um dado alarmante. Às vezes essa dívida vem por consumo mesmo, eu tenho muitos cartões de crédito, eu peguei um cartão de crédito numa instituição
num supermercado, peguei um cartão de crédito numa loja de departamento de roupas, porque parcela em 10. Quando eu vejo, eu estou pagando lá 4, 5 cartões de crédito, pouco valor em cada um dos cartões de crédito, mas a soma deles já extrapola a minha renda, porque fica difícil controlar. Então, esse descontrole financeiro pode levar a situações de endividamento. Pode ser que alguém da minha família tenha passado por uma situação de desemprego, então isso onerou e exigiu, acreditei que a pessoa ia conseguir se recolocar facilmente, não se recolocou. Então, os motivos que levam a situações de endividamento podem ser variados. Agora, o que a gente precisa saber quando a gente está falando de endividamento? O custo do dinheiro do nosso país. Opa! E aqui eu trouxe um exemplo para mostrar que existem dívidas que são mais caras e dívidas que são mais baratas. Então, se eu pego um cartão de crédito hoje, atualmente, nós temos uma taxa média mensal de juros no cartão de crédito de 13,7%. Quando eu pego o cheque especial, a gente está falando em média de 8%. Significa o quê? Se eu tenho uma dívida de R$1.000 e eu deixo ela rolar no cartão de crédito, o valor da parcela ali vai ser de R$174. Vou pagando ali R$174. Se vocês multiplicarem isso por 12, vocês vão ver que essa dívida vai mais que dobrar. Então, em um ano, é fácil de ver quando a gente está com 1.000, vai virar mais que 2.000. Mas olha só, se a gente tem uma dívida de 10, vai virar mais de 20. 10.000 foi para juros. Né? Então, olha a importância da gente se debruçar sobre uma situação que às vezes é desconfortável, que é olhar sobre o endividamento, para a gente fazer uma otimização, inclusive dentro desse processo, que é um processo desconfortável. Cheque especial, Paulo, então é melhor eu pagar o meu cartão de crédito e entrar no cheque especial? Melhor é não ter dívidas, né, gente? Mas se a gente for comparar a taxa de juros ao mês, existe uma chance grande de que esse juros seja realmente diferente de um tipo de dívida para outro. Crédito direto ao consumidor é aquele que você contrata no aplicativo do seu banco, ou que você fala direto com o seu gerente. Crédito consignado é quando é descontado da folha de pagamento, por ser descontado antes de você receber seu salário, acaba tendo um juros menor. Financiamento ou refinanciamento de bens também acaba entrando como uma opção dentro do processo de construção de patrimônios ou de renegociação de dívidas. E aí a gente para perceber aqui que, às vezes, um financiamento imobiliário, uma taxa anual, acaba sendo muito próximo de uma taxa mensal de um cheque especial. Então, para a gente entender que existem formas da gente trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, e aí eu vou aproveitar esse momento para a gente falar aqui dessa pergunta do participante anônimo. Vou precisar financiar o valor de apartamento agora no final de março de 2023. Gostaria de saber quais valores preciso ter em mente para o financiamento, além do valor do imóvel. Além disso, qual existe algum modo de usar FGTS para um apartamento com valor atual acima de 1,5 milhão, sendo que é o primeiro apartamento adquirido? O valor, a gente não vai falar aqui de financiamento imobiliário, mas essa é uma pergunta que vocês já poderiam, por exemplo, aproveitar um momento de clínica para começar a compreender decisões financeiras. O que é importante entender aqui? Além da taxa de juros, você vai pagar aí um seguro, que é obrigatório, né, para caso de o dono dessa dívida venha a faltar ou tenha algum tipo algum tipo de incapacidade. Então, esses juros, quanto mais velha a pessoa é, mais caro fica. Existe taxa de fiscalização do imóvel que você vai conhecer. Existe o pagamento do ITBI, que a cada cidade vai variar aí, mas existe um pagamento de imposto de transmissão de bens que deve ser levado em consideração, e você tem que levar em consideração que, geralmente, quando você entra no imóvel, você também faz muitos pequenos ajustes. Então, muito cuidado na hora de contratar esse empréstimo. Nós estamos num momento de taxa de juros bastante elevada. Idealmente, se pudesse segurar isso aí por um período de tempo aí, seria o ideal, mas é preciso avaliar caso a caso aí. É óbvio que a situação financeira de cada pessoa vai colocá-la numa situação diferente. Eu não vou responder uma pergunta particular aqui, mas só trazendo alguns componentes, vale a pena, nesse seu caso, conversar, inclusive, com um dos planejadores que vão estar disponíveis na plataforma, tá? Quando a gente quer fazer esse movimento de sair da dívida, a gente precisa, então, olhar para essas dívidas, entender qual é a taxa de juros que a gente está pagando, o que foi que originou, se foi uma questão mais de comportamento, se foi algo inesperado na nossa vida, para que a gente, ao olhar e organizar o nosso orçamento doméstico, a gente também entenda quanto eu consigo disponibilizar dos meus recursos
para o processo de renegociação de dívidas. Então, renegociei dívidas, de repente eu tenho um bem que eu consigo vender para acelerar o processo de quitação, daqui a pouco eu consigo fazer uma atividade extra para gerar uma renda extra, para também acelerar a quitação. Construção da nossa reserva de emergência, gente, hoje a gente não vai falar da nossa reserva de emergência, mas a reserva de emergência, ela ajuda nesse processo de amortização financeira, né, numa situação de adversidade. Geralmente a gente recomenda entre 6 a 12 meses do seu custo de vida, a gente vai falar isso num próximo encontro. Organizar seguros, então, o seguro é uma forma de você evitar entrar nesse ciclo de endividamento novamente, quando você reequilibrou aí a sua situação financeira, talvez ainda não esteja confortável, mas você já conseguiu botar as dívidas pelo menos num patamar de controle, né, de estar dentro do seu orçamento. Considere contratar um seguro, porque bater um carro, você não tem seguro, isso pode levar para uma situação de endividamento. Teve um acidente, uma das pessoas da sua família que era provedora, deixou de ser provedora, tem ali um seguro de proteção de renda. Então, a depender do modelo de família, é importante observar também esse olhar para a gestão de risco, né? Feito isso, a gente olhou para esse orçamento doméstico. Agora eu queria fazer um depara disso para a plataforma financeira, né? Para a plataforma que vocês passam a ter acesso agora, e eu convido então o Esteves a compartilhar a tela dele. Esteves, se você puder, por gentileza, para a gente poder mostrar a experiência, para que as pessoas conheçam e saibam como usufruir dessa estrutura que a gente está disponibilizando, né? Que a Syngenta Prev está disponibilizando para vocês. Fechado, Paula. Bom dia, pessoal, tudo bem? Fantástica a apresentação da Paula. Dois assuntos que, só para pontuar, que é bem importante, né? Uma é a qualidade de vida, como a Paula bem falou. Muitas pessoas acham que planejamento financeiro é cortar tudo, né, para poupar para o futuro, e é justamente o inverso, é a gente ter qualidade de vida no presente e manter essa qualidade de vida no futuro. Então, até as pessoas brincam quando sabem que eu sou planejador financeiro, falam: André, vou cortar o cafezinho. Eu falei assim: não, se o cafezinho for importante para você, com certeza ele não vai ser cortado. Então, esse é um ponto muito importante. O próximo é em relação ao INSS. A gente sabe o quanto ele é um produto que deve ser considerado, mas ele também é ineficiente. Eu falo isso até por causa de uma causa própria. Meu pai é aposentado do INSS há 25 anos, se aposentou pelo teto lá em 97, e hoje ele recebe 50% do teto. Então, eu vejo isso todo mês, quando converso com meu pai, a importância de a gente diversificar essa renda e criar um planejamento de independência financeira, né? Agora eu vou acessar a plataforma e mostrar como que funciona todos esses pontos que a Paula comentou na prática, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês já estão vendo, né? Paula, você... Tá ok, né? Sim, está ok. Tá, então vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Aqui a plataforma, como vocês vão ver, para cadastro, tá? Vocês vão colocar seu nome, e-mail, CPF, confirmar a senha, colocar o telefone, ler os termos, né, e cadastrar, e vai ter acesso à plataforma. Como eu já fiz um pré-cadastro aqui de um e-mail de teste, eu vou acessar aqui para vocês verem. Deixa eu só minimizar aqui, que aí fica melhor para mim. Beleza. Vou entrar aqui com a senha. E aqui a gente vai ter o primeiro passo para calcular a nossa curva de vitalidade financeira, tá? Como a Paula comentou, cada um de nós temos nosso perfil de risco, né? Então, antes de calcular a curva, a gente traz uma pergunta aqui para avaliar qual que é a alternativa mais correspondente às suas expectativas de investimento. Por mais que você não tenha investimento nesse momento, avalia como que seria a sua reação aqui, que essas perguntas são muito mais sobre oscilações do mercado, né? Então, por exemplo, uma pessoa mais conservadora ia falar que o importante é manter seu dinheiro seguro, mesmo que tenha baixa rentabilidade. Uma pessoa de perfil mais arrojado vai falar que deseja alocar uma parte significativa em renda variável e vai conseguir entender as oscilações do mercado. Seja sincero, sincera com você mesmo e responda essa pergunta, que ela é importante para o próximo passo, que é calcular a curva de vitalidade financeira. A Paula mostrou na plataforma lá no site, né, mas isso ali é uma versão mais aberta, né, para o público geral. Aqui já é uma curva mais personalizada, levando em consideração a sua idade e seu perfil de risco. Então, eu coloquei aqui minha idade, né, tenho 41 anos, eu pretendo viver com 2.500,
quando eu tenho guardado, vou colocar 0 aqui. Com que idade eu pretendo me aposentar? Vou colocar 71 anos. Pretendo viver de renda até os 99. Valor necessário. Aí ele vai calcular, você vai apertar calcular e vai aparecer o valor. Ficou um valor diferente do que informado na curva que a Paula informou, por conta da idade, né, que eu coloquei da aposentadoria, por conta do meu perfil de risco, enfim. Ele fez um cálculo mais personalizado. Vou clicar em completar e aí a gente vai ter o primeiro acesso à plataforma. A primeira coisa que você vai ver na plataforma é o cálculo da sua curva de vitalidade financeira. Essa curva já vai estar personalizada, como disse, pela sua idade e seu perfil de risco. Então, mostrando aqui o valor que eu preciso acumular, né, até a minha aposentadoria, de R$610 mil, e aqui chegando na fase da desacumulação, né, até os 99 anos. Se eu tiver algum valor guardado, quiser fazer um outro cálculo, eu posso apertar aqui nesse botão para editar e fazer a edição, né? Então, vamos dizer que eu tenho uns R$30 mil guardados, R$3 mil guardados para esse objetivo aqui. Vou apertar aqui, colocar aqui a aposentadoria. E vou clicar em calcular. Ele já mudou o valor, na hora que eu clicar salvar aqui, ele vai recalcular a curva e colocou um ponto em azul aqui. Esse ponto em azul é o valor que eu tenho guardado e fazendo uma comparação, né? Então, o dinheiro que eu tenho guardado hoje é insuficiente para que eu alcance meu objetivo de aposentadoria em 2052. Então, isso é legal até avaliar, porque às vezes as pessoas têm, o cliente tem um patrimônio já necessário para ter essa aposentadoria e outras não. Então, aqui mostra muito o que deve ser feito para a gente alcançar esse objetivo. Como a Paula falou muito bem, a gente também tem outros objetivos além da aposentadoria, né? A gente coloca como objetivo principal, quando cadastra a plataforma, para você justamente fazer essa reflexão, né? Como a Paula informou, de 100 brasileiros, só um consegue ter independência financeira. Então, essa obrigatoriedade de fazer esse cálculo é até para a gente fazer essas reflexões. Vou conseguir poupar R$1.200 desde o começo? Não necessariamente, mas isso serve para a gente fazer reflexão e até com que a gente baseie o nosso planejamento financeiro em cima dessas informações, né? E aí, gente, essa barra lateral que tem ali no aposentadoria mensal vai mostrando a evolução do atingimento desses objetivos, né? Então, na medida em que vai crescendo seu patrimônio, essa curva vai mudando com o tempo, né? Então, e você vai acompanhando, é um pouco um termômetro mesmo para saber se a gente está progredindo nessa construção do patrimônio, e toda vez que acontece alguma mudança de cenário macroeconômico, você vai ver que que agora não tem nenhum dinheirinho, você podia ter botado um pouquinho mais de dinheirinho, né, Esteves? Só para a gente mostrar para que vai... Aqui ela vai ficando vermelha se muda o cenário macroeconômico. Por que que faz isso? Para nos forçar a... Aí, ó, tá vendo? Tem o verdinho agora? Esse verdinho fica vermelho se muda alguma coisa significativa no cenário macroeconômico. Sei lá, a inflação ficou muito alta, disparou, ou a taxa de juros caiu, para que a gente recalcule, para que a gente faça uma atualização desse nosso objetivo. Porque a gente aqui faz uma fotografia, mas a gente sabe que a nossa vida financeira ela é um filme. Né? A vida vai acontecendo, a dinâmica vai alterando, então a gente precisa também estar constantemente atualizando, tá? Desculpa aí te interromper, Esteves. Não, pode interromper, tá? Porque às vezes aqui a plataforma tem tanta coisa que às vezes esqueço mesmo de abordar alguns pontos. Aqui embaixo traz alguns detalhes, o valor guardado, né, que eu coloquei aqui nesse exemplo, os 30 mil, o valor necessário, quanto eu preciso guardar por mês, quanto eu posso guardar por mês. Essa informação, ela utiliza muito o orçamento doméstico, que eu vou apresentar daqui a pouco, a meta de aposentadoria mensal, que é a renda de 2.500, e aqui o status da saúde financeira, que funciona como um termômetro, né? Então, nesse caso aqui, existem 3 status, né? O vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho é quando você, nos últimos 3 meses, o seu fluxo de caixa está negativo, quer dizer, você está gastando muito mais do que está recebendo, ou você não está colocando na plataforma nenhuma informação de gastos e receitas. Então, ele sempre vai ficar no amarelo. Caso nos últimos 3 meses você apresente um falso equilíbrio, que a gente chama, né, que você recebe o seu salário de 2 mil e gasta os 2 mil, quer dizer, existe um falso equilíbrio, uma sensação que está tudo bem, mas na verdade falta colocar planejamento para os seus objetivos, a situação vai ficar em amarelo. E caso você tenha um fluxo positivo, né, você tem uma receita, tem as despesas e está investindo para os seus objetivos, esse termômetro aqui vai ficar verde.
Aí vou aproveitar aqui e responder duas perguntas que vieram. A primeira da Josi, perguntando se a plataforma estima o impacto da inflação nesse cálculo. E o Luiz também está perguntando de uma outra forma, mas a mesma coisa, né? Se esse valor mensal, estou entendendo que será atualizado para o mesmo poder de compra no futuro. Estou correto? A gente usa dados econométricos para fazer a projeção dessa curva, tá? O que significa isso? A gente usa médias históricas de inflação, de taxa de juros, e quando fazemos a projeção, a gente está projetando o juro real. Então, por mais que, por exemplo, hoje a gente tenha um juro no nosso país que está ali em 13,75%, a curva ela vai estar levando em consideração, talvez, aqui hipoteticamente vou dar um número porque eu não sei de cabeça, mas 5% ao ano. Por quê? Porque estou desconsiderando a inflação. O que é importante a gente levar em consideração aqui? Ali está dando 1.200 de contribuição mensal. No ano que vem, eu preciso ajustar para a minha inflação, e por isso a importância da gente saber também a nossa inflação doméstica. Né? Por isso, acompanhar as nossas despesas vai nos dar também vai nos municiar dessa informação do tipo, R$ 1.200 esse ano que vem, poxa, meu custo de vida subiu 3%, é 1.200 mais 3%, né? Então, mas sim, a simulação, a projeção leva em consideração o juro real, que é esse juros descontado à inflação, tá? Fechado. Muito bem lembrado, Paulo. Sobre a gente falou aqui, né, do orçamento doméstico e como a gente faz esse controle, né? Nesse item aqui chamado controle de gastos. Existem duas formas de você fazer esse controle, tá? A primeira é a forma de lançamento manual, você fazendo o lançamento das suas receitas e despesas. Vou fazer com um exemplo rápido, tá? Primeiro eu vou criar um recurso aqui, banco. Vou colocar um banco aqui, sei lá, Banco Santander. Escolher o banco aqui. Qual que é o Banco do Brasil? Vou chamar Banco do Brasil. Mostra aqui quanto tem de limite, R$1.000, 10 mil, só para não voltar lá. Dia do vencimento, dia 23. Vou cadastrar essa conta. A partir desse momento, eu posso lançar todas as receitas e despesas dessa conta que eu criei, né? Então, vou lançar um ganho aqui chamado salário, dia 13, né? 13 de fevereiro de 2023. Categoria de receitas, investimentos, receitas fixas, receitas variáveis. Como vai ser salário, vou para a receita fixa. Salário de 2.000. Recurso, eu coloco aqui BB, né? Banco do Brasil, e a recorrência eu vou colocar ele aqui como lançamento único. Por mais que seja recorrente, esse é meu método, né? Eu gosto de fazer lançamentos, eu pego o meu extrato e pego cada lançamento todo mês e vou fazendo um lançamento bonitinho aqui. Então, eu vou lançar essa receita. Pronto, apareceu aqui 2.000. Vou lançar uma despesa também. Vou colocar aqui, sei lá, aluguel. 13 de fevereiro de 2023. A categoria habitação, né? Habitação, está aqui. Tipo, aluguel prestação. Aí vou colocar um aluguel de, sei lá, R$850. Recurso Banco do Brasil. Recorrência, lançamento único. E também vou lançar. Conforme você vai lançando as receitas, as despesas, você vai avaliar o quanto sobra aqui, tá? E os gráficos vão mostrar as categorias que você mais gasta, que aqui só coloquei uma, no caso, é habitação, os tipos, né? Eu também coloquei só uma, aluguel e prestação, e também vai mostrar aqui as variações dos gastos, tá? Esse lançamento, ele é manual, quer dizer, você vai ter que fazer todo o lançamento, todo de receita e despesa manualmente aqui, como eu mostrei. Mas, André, eu não gosto. Eu queria que você tenha outra forma mais automática de fazer isso. Existe, tá? A gente tem uma filosofia aqui de Open Finance, quer dizer, a gente se conecta com outras plataformas para obter as informações financeiras dos nossos usuários, levando sempre em consideração o sigilo e tudo que a Lei Geral de Proteção de Dados nos resguarda, né? E também, em relação a isso, a gente tem uma parceria com Minhas Economias, que é um aplicativo de controle financeiro e que a principal vantagem dela é fazer conexão automática com as contas bancárias. Hoje, do Banco do Itaú, do Santander, do Bradesco, do Nubank e do Banco Inter. Então, se você tem conta em algum desses bancos, você pode baixar Minhas Economias, colocar a sua conta, agência e senha de consulta, né, não a senha de transação, e dessa forma você trazer essas informações de forma automática e categorizar. Com isso, irmãos, a gente pode vir aqui nessa aba chamada Minhas Economias e receber essas informações. Como eu não dei autorização ainda para o aplicativo, né, vou clicar aqui,
Vou colocar meu e-mail. Vou colocar a senha. Vou colocar aceitar. E agora ele vai fazer a conexão, tá? Aqui vai mostrar um vídeo rápido de como funciona o aplicativo. Eu vou entrar por conta do tempo aqui. Quando eu voltar aqui em controle de gastos e for aqui no Minhas Economias, ele vai um segundinho só e ele vai puxar essas informações direto da plataforma. Para quem já está acostumado com o aplicativo, vai trazer as mesmas informações. Isso aqui são as informações que eu já coloquei lá, tá? Então, vai trazer aqui o salário, as despesas, enfim. Já vai trazer tudo sincronizado. Isso aqui é uma forma mais prática de fazer esse tipo de planejamento. Mas tem gente que, por alguns motivos, ou por receio de segurança, enfim, não gosta de compartilhar esses dados de senha, de banco, enfim, sincronizar informações, pode ir para o lançamento manual. Um outro ponto importante aqui é o organizador de dívidas, né? Como a Paula falou, eu sou planejador financeiro, eu vejo muito que as pessoas, muitos dos meus clientes endividados não têm noção nenhuma de como que é o custo da dívida, né? Quanto que é dar o saldo devedor, quantas parcelas faltam. E fazer essa organização é importante, até para avaliar qual que é a melhor opção, se é alongar a dívida, trocar uma dívida cara por uma dívida barata, enfim. Então, aqui a gente tem essa tabela aqui de organizador de dívidas. Vou lançar só um para vocês verem como funciona. Vou colocar aqui crédito pessoal, descrição do crédito, taxa de juros 2% ao mês, quantidade total de prestações, vou colocar 36, restantes, vou colocar, faltam 24. Valor da prestação, R$500, valor atrasado zero, saldo devedor, vou colocar R$10.000, e valor total, que é o saldo devedor mais o atrasado, né, R$10.000. Vou registrar. Para quem está em situação de endividamento, isso aqui, para mim, é claro que o controle de gastos é importante, mas isso aqui também é muito fundamental para você avaliar esse ponto aqui, ó, o custo da dívida. A gente sempre recomenda eliminar as dívidas com maior custo, né? E para fazer isso, é só com esse mapeamento aqui para a gente tomar esse tipo de decisão. E o que a plataforma também apresenta de interessante é um plano de ação, né? Que é a gente colocar aqui as atividades que nós temos que fazer para alcançar nossos objetivos financeiros. Por exemplo, eu vi no controle de gastos o exemplo, que eu estou gastando muito com TV por assinatura e quero renegociar esse valor, né? Eu posso colocar aqui como plano de ação. Então, clico aqui em novo, coloco aqui finanças domésticas, coloco renegociar net. Aí posso colocar prioridade, uma prioridade média. Falo que eu vou terminar daqui uma semana. E o status, eu vou colocar como não iniciado, enfim. Vou salvar e colocar essas informações. Essa parte aqui, ela é interessante para você colocar todas as atividades, porque assim, você vai avaliando o seu controle de dívida, seu orçamento doméstico, ou está falando com o planejador e você lembrou de uma atividade que você tem que fazer. Nossa, eu tenho que pegar a pólice de seguro com o meu corretor. Isso, normalmente, a gente vai esquecer, né? Se a gente ficar só na nossa cabeça. Então, aqui é bom que você pode escrever o que você tem que fazer e semanalmente. Eu faço isso normalmente aos sábados, meu planejamento financeiro. Eu venho aqui no plano de ação, vejo o que eu tenho que fazer, já coloco nos meus to-dos e na segunda eu já começo a executar o que eu planejei pessoalmente, né? Assim, de forma breve, claro que a plataforma tem mais funcionalidades, existem várias dúvidas, mas acho que de forma rápida é isso. Eu vou querer convidar você a mostrar também a área de soluções ali em cima. Se vocês perceberem, tem um carrinho de compras ali. Uhum. Ali, a gente tem a opção de agendar com um planejador financeiro. Então, eu vi que alguém aqui no chat perguntou como que faz para conversar com algum planejador financeiro. O usuário do Esteves hoje não está liberado, porque ele não é um funcionário cinzenta, então, mas ali vai ter a opção de você agendar com um planejador financeiro, né? Também tem o chat ali via WhatsApp. Então, temos um planejador que vai ficar dedicado a vocês. E tem uma outra questão muito importante, gente. Tem muita gente que gosta, que está se sentindo bem, num momento bom financeiramente. E tem outras informações, né? Tem o programa para cultivar, Singenta Prévia, tem algumas informações que são específicas para vocês. Mas do lado do carrinho de compras tem um chapéuzinho, que são as trilhas educacionais. Tem gente que está tudo certo, está sob controle. Ali a gente tem um curso do Gustavo Cerbasi, que talvez muitos de vocês conheçam. O Gustavo Cerbasi, hoje, ele é sócio da Super Rico, e ele disponibilizou o curso de equilíbrio financeiro gratuitamente para a estrutura da Singenta Prévia. Então, dentro deste programa, temos também uma trilha educacional
uma das mais famosas do nosso país, disponível para vocês, além de uma série de outras informações de trilhas financeiras. Quero saber sobre comprar imóvel. Ali tem uma questão de... Tem vídeos esclarecendo sobre comprar imóvel. Quero aprender a me organizar para viajar. Dá para a gente fazer isso também. O Luiz está perguntando se pode ser estendido o consultor para esposa e marido. Quando você vai fazer esse plano que vocês têm, dá direito a uma clínica financeira no semestre, tá? Então, quando você vai fazer essa clínica de 1 hora com o planejador financeiro, e ali vocês já vão desenhar algum plano de ação, você pode sim levar alguém que seja importante para você nesse processo de educação, de conexão com o planejador, tá? Tem uma pessoa me perguntando, comentando aqui, que caiu num golpe há 2 anos, chegou a perder 6 mil hoje, está uma bola de neve, sempre refinancia para conseguir pagar as contas mensais e está se vendo sem saída. Esse é um caso, se tem alguma maneira de sair dessa dívida, sim, eu sei que tem maneiras de sair dessas dívidas, porque eu já peguei clientes que tiveram mais de 2 milhões de dívidas e saíram das dívidas. Então, assim, tem como, mas é preciso realmente um olhar provavelmente de organização financeira, de entendimento de qual é o tamanho dessa dívida, de entendimento se precisa envolver advogado ou não. Então, esse é um caso que precisaria de uma conversa com um planejador. E tem outra pessoa que perguntou se é possível lançar dividendos e reaplicações de dividendos na ferramenta. Sim. Isso, pronto. Sim, tem uma parte lá de aplicações feitas dentro do mês, você consegue... até na parte de receitas tem uma categoria chamada investimentos, aí lá tem lá dividendos, juros, enfim. Você pode colocar essas informações lá. Joia. Pessoal, dúvidas sobre o conteúdo que a gente apresentou, a gente está chegando aqui no finalzinho, a gente tentou passar talvez um pouquinho rápido, mas a ideia é dar uma visão do qual é o potencial que essa ferramenta tem. A gente mostrou essa ferramenta no navegador, mas é possível baixar no aplicativo de celular, então você consegue fazer os lançamentos no dia a dia, de forma que fica integrado entre plataforma e aplicativo de celular. Quando você lança no seu... independente de onde você lança, mas quando você lança na sua conta suas informações e você vai conversar com o planejador, você está municiando ele de informações que o planejador vai ver essa sua organização financeira para poder te ajudar no processo de tomada de decisão. Então, quanto mais completa está essa plataforma, melhor vai ser a sua interação com o planejador, tá? Sim, Sueli, a apresentação está gravada, então estou vendo aqui que o pessoal da Syngenta Prev está fazendo a gravação, provavelmente vai ficar na área da própria Syngenta Prev e a gente pode levar, se for o caso, lá para as trilhas específicas, se vocês quiserem, tá? A Patrícia também está questionando sobre ter perdido a senha de como entrar no app. Tem um botãozinho chamado recuperação de senha, então se você clicar em recuperar senha, você vai ser convidado a fazer uma nova senha, tá? E deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta. Já respondi já respondemos dos dividendos. Acho que conseguimos respeitar o tempo e passar por todos os assuntos. O que vocês acharam dessa novidade, gente? Quando vamos fazer o cadastro, fala de colocar um código se possuir. Esse código para vocês não será necessário, tá? Esse é um código que algumas empresas elas precisam de um código de usuário, mas no caso de vocês, a gente já fez a configuração que reconhece a identidade de vocês e faz a conexão com a Syngenta Prev. Vocês perceberam que tem uma logo específica da empresa de vocês, do programa Para Cultivar. Caso vocês tenham entrado na plataforma e não tenham reconhecido essa logo, aí eu peço a gentileza de entrar em contato conosco para a gente ajustar o CPF de vocês à organização, tá? Mas por este link que eu coloquei aqui um pouquinho mais cedo, eu vou colocar aqui de novo, vocês deveriam já entrar diretamente na área de vocês, tá? Tô vendo aí o pessoal batendo palma, então estão felizes com a novidade, né? Eu acho que é um trabalho incrível e muito pioneiro que a Syngenta está trazendo para vocês, trazendo o pilar de bem-estar financeiro como algo importante para trazer esse equilíbrio e estabilidade. A gente já viu na nossa última conversa o quanto uma dificuldade financeira pode impactar a nossa saúde mental e emocional. Então, olha que grande presente para começar 2023, repensando seus objetivos, reorganizando, de repente tendo a chance de conversar com algum planejador
que pode ajudar você a sair de uma situação que parecia impossível até agora, tá? Bom, gente, acho que a gente chegou aí ao final, né, do nosso webinar. Eu espero que todos tenham gostado, e compartilhem aí com seus colegas, né, é muito importante, né, a organização financeira, conforme a Paula colocou, e muito bem colocado. Eu falei que a gente ia ter novidades, baixem o aplicativo e compartilhem aí com os colegas, e acompanha a Syngenta Prev aí nas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, que em breve a gente vai ter aí mais novidades ainda. E espero que vocês aproveitem muito essa ferramenta, gente. Tudo é feito com muito carinho aí para poder ajudar os nossos colegas de trabalho, né? E para que todo mundo tenha uma vida financeira saudável e possa ter tranquilidade, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todos. Aqui agradeço em nome de toda a equipe da Syngenta Prev. Obrigada a Paula, né, ao André também que estiveram com a gente, a Tainá, nossa intérprete, e a todos que colaboraram aí para esse webinar. Tenham uma ótima semana, gente. Obrigada. Perfeito. E só para finalizar, a Patrícia fez um comentário importante, né? Compartilhem, não deixem de compartilhar. Porque às vezes a gente só no comunicar para alguém está ajudando essa pessoa de um jeito que a gente nem imagina. Então, não deixem de falar aí. Exatamente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.